foi a composição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Deixa eu tentar ir respondendo conforme você for colocando, porque senão vai chegar no final não vou lembrar da primeira. Tá? Com relação à questão da retroatividade, tem algum advogado aqui que possa me ajudar? Nenhum advogado? Aqui nessa hora eu preciso de advogado. Heitor, eu não vou me aventurar nas ciências jurídicas, porque só a economia, a parte atuarial, eu já corro um risco muito grande. Mas tentando responder a sua pergunta, até onde eu me lembro, a lei ela não pode retroagir em prejuízo de ninguém. Né? Só que aqui não é lei. Isso é um instrumento particular, um ato jurídico, como dizem os advogados, perfeito e acabado. Ainda não está acabado porque ainda está em discussão, mas em tese é isso. Eu concordo com você. Agora, eu não sei explicar ou não sei defender juridicamente a tese de que pode ou que não pode. Qualquer entidade que hoje esteja como patrocinadora sair ou ser excluída. Eu não sei como defender nem uma coisa nem a outra. E aí eu acho que qual é a sugestão que eu daria? Que nas reuniões do Conselho Deliberativo que seja levado esse assunto e seja colocado, tá, de tal forma que seja esse ponto ele seja clarificado, para que não se haja dúvida. Se a redação, porque o documento jurídico muitas vezes ele é feito para que o advogado entenda, né? Embora não entendemos, né? Esse é o problema. Então, se não ficou claro de repente para qualquer um, não para você, mas para qualquer um que ficou claro, ele deve ser clarificado, seja para um lado, seja para outro. Mas a transparência deve ser o mote dessa discussão. Ou seja, não consegui responder a tua pergunta, mas como sugestão, eu acho que deve ser, na primeira oportunidade, levado isso a conselho, para que esse ponto não se reste a menor dúvida depois. O último comentário seria sobre a composição do Conselho Deliberativo, a escolha, mas você já praticamente comentou. Iria, evidentemente, passar por cima. A gente tem regras para prever. A boa vontade de colocar. No fundo, tudo se resolve assim. Um dos representantes sempre tem que ser uma aposentado. No fundo, seria esse é o plano. Esse é o plano que a gente tem. Agora, como colocar aí, a gente vê que tem que, quer dizer, passar por cima da previdência. Simples, não dá. Não. Você tem que arrumar e contornar a coisa de tal maneira que a gente nota que por parte da PREV há boa vontade de fazer isso. Então, o problema, na verdade, da medicina é a PREV, não é a PREV. E aí nós vamos ter que dar um jeito como controlar isso. Esse é o problema. Deixa eu comentar esse ponto, porque no ofício que a PREVIC nos enviou, tem um dos itens, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça qual dos itens, mas tem um item que ele é muito claro com relação a isso, em que ela cita a forma de escolha dos representantes, e aí ela não distingue se é assistido ou participante ativo, porque o representante é dos participantes. A leitura que a PREVIC faz da legislação, que eu não sei se é certo ou se é errado, mas a leitura que é feita. A forma como no estatuto nós temos que indicar a forma como essa escolha vai acontecer. Eleição direta, eleição através de colegiado, de um colégio eleitoral, ou seja, nós temos que colocar no estatuto e fazendo referência a um documento subsidiário, ou seja, um regimento interno, um regimento eleitoral, qualquer documento que estabeleça
as regras claras pelas quais essa escolha vai acontecer. Isso no ofício que a PEVIC nos mandou, ele é claro e transparente. Eu não tenho hoje para dizer para vocês um formato final. Nós temos discutindo ideias, tá? E ideias, elas vão e voltam, mas o cerne dessa questão é que nós temos uma comissão eleitoral. Como essa comissão vai ser formada, eu não sei. Se é uma comissão paritária, meio a meio. Quantos membros, também não sei. Também não temos essa constituição já definida. Tá? Como que se você tem um percentual ou tem uma quantidade mínima, por exemplo, ela tem que ter no mínimo 1/3 de participantes ativos, ou no mínimo participantes assistivos. Eu não sei ainda, então isso não está claro. Não entramos nesse detalhe. Tá? Não existe esse documento, nem o rascunho dele ainda. Temos ideias. Nós temos. Perdão. O prazo para isso ser feito? Não. O prazo para o regimento não. Para o estatuto, nós temos um prazo que é final de outubro. Mas o tempo do estatuto está mencionado no documento subsidiário que mostra que. Não, vai ter que estar descrito no estatuto a forma como será feita a escolha. Isso você já tem. Não, isso eu tenho. E vai ser uma eleição direta. Né? Até para a eleição direta se torna quase que mais complicado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, quem pode se candidatar? Né? Todo mundo pode se candidatar? Você tem que ter um mínimo de tempo de vinculação ao plano para se candidatar? Eu, por exemplo, entrei ontem, quinta-feira, na companhia. Hoje é a eleição. Eu posso me candidatar? Será que não é prudente eu ter um prazo de conhecimento, de ter uma network, de conhecer a empresa, de conhecer as pessoas? É um cargo que o Heitor depois, até te convido, Heitor, para compartilhar um pouco da experiência que você tem tido com a gente. É uma função complexa, né, em que exige de você alguns skills necessários a você ter todo o processo de discussão, seja na parte editorial, seja na parte de investimentos, etc. Será que esse candidato, nós não poderíamos sugerir que esse candidato tivesse um nível superior, que tivesse uma formação compatível? Então, tudo isso são ideias, estamos falando das ideias. Mas o documento em si, ele não foi elaborado ainda. Nossa prioridade é responder à PREVIC, tá? E oportunamente, no momento em que esse estatuto ele for amadurecendo, nós estaremos então contratando novamente a empresa de consultoria, ver quais são as melhores práticas do mercado, consultar outras entidades, consultar os nossos advogados, etc., para ver esse melhor esboço desse regimento. Ok? Sim. Complementando, eu também dei uma analisada. Eu dei uma analisada na carta da PEVIC e na proposta nossa, e vi a resposta da PEVIC. Certo. Uma coisa me chamou a atenção. Bom, lá claramente eles dizem que não aceitam uma associação de aposentados como um órgão definidor. Está claro, ali toda a definição que é da carta da PEVIC. Ou seja, para se chegar a algum lugar, tem que ser nesse regulamento eleitoral. Um nome qualquer. Um documento subsidiário. Exatamente, que não parte do estatuto propriamente dito. Sim. Ou seja, essa parte onde a associação é citada e que eles não admitem mais, eu fiz um exercício de rapidez, eu mostrei inclusive para alguns colegas, tirando só pouca coisa, o texto continua como estava no original e a associação não aparece. Como não aparece uma negação deles para uma comissão paritária, eles não citam em nenhum lugar que não é possível. Não, também não. Então, mantendo-se a comissão paritária, só achar uma formulação
que aquela ideia original de 50-50, quer dizer, entre os ativos e os não passivos, né, assistidos, continue como foi pensado anteriormente. Isso acho que nada impede. Não, nada impede. Porque eles lá deixam em aberto. Me diz como é que vai ser esse negócio. Sim, exatamente. Então, esse é um lado. E no lado do documento, que não é parte do estatuto, mas ele é apenas citado lá. Eu vi que fala, vocês podem citar o processo eleitoral, assim, superficialmente, e depois pode esmiuçar, se quiser, no regulamento interno. Eu acho que é aí que nós temos que trabalhar. Nós, que eu estou falando, associação. Porque, perentório, o nome associação não vai poder aparecer no estatuto. Certo. Isso ficou claro. Então, nós temos que trabalhar na formulação de como isso poderia sair nesse documento ou outro, nesse regulamento. E daí a nossa solicitação de tentarmos fazer a 4 mãos esse negócio. Porque nós temos o pessoal do nosso lado também que entende do assunto. E junto com o seu pessoal, para a gente tentar achar um tipo de. Para esse, não para os outros demais, só especificamente. Eu acho isso, acho que com participação. Eu não tenho uma autonomia de deliberação para ratificar se a sua proposta ou não. Não tenho nada contra, nada a favor, absolutamente. Tá? Qual é o processo de governança que dá para Simas? Toda a proposta ela parte da diretoria ao Conselho Deliberativo. E ao Conselho Deliberativo cabe as análises correspondentes. Toda sugestão, toda demanda, ela é sempre bem-vinda. Eu já recebi regulamento de outras entidades, regulamento eleitoral, regimento interno, sugestão de gestores, né? Outro dia um colega aqui, vou me intitular como colega de vocês aqui também, nos fez uma sugestão de um gestor de recursos que foi prontamente atendida e foi inclusive pessoalmente recebida por mim. Né? Então, sugestões, indicações, todas elas nós recebemos e são muito bem-vindas, sem sombra de dúvida. Agora, eu tenho um privilégio que poucos têm para cima. Eu sou o sujeito na Simas que tem mais chefe. Só tem um que está aqui, que é o Heitor, que também é meu chefe. Se isso refletir em salário, tudo bem. O pior que não. Olha, já vou deixar a sugestão para o Heitor. Heitor, a sugestão é que o salário seja proporcional ao número de chefes. Entendeu? Então, eu tenho, só no Conselho Deliberativo, eu tenho 6 chefes. Dentro da Simes, diretamente, eu tenho mais um aqui no Brasil, que é o Heitor teve a oportunidade de conhecer a Dominique Gianzani, que é a diretora do Corporate Finance no Brasil, que representa a Simes Financial Services aqui em todos os serviços do Brasil. Eu tenho da Borrete, tenho mais um chefe lá fora também, que eu acho que hoje já conhece, também teve oportunidade, com o Matias Grossman. Né? E embaixo do Matias Grossman tem mais uma meia dúzia que não são meu chefe, mas eu faço de conta que eles são e eles acreditam que são também. Então, o que eu não posso é criar uma falsa expectativa para vocês, dizer como que a gente vai fazer isso agora. Toda a sugestão, todo o pleito, né? Por favor, estou aberto, me caminho. Só não posso me comprometer com aquilo que eu não posso cumprir. Eu não sei como cumprir. Porque aí o Heitor, como aqui, aí eu falando do Heitor, não como membro da associação, como conselheiro, né, ele representa aqui, no caso, o Conselho Deliberativo, a qual temos satisfação. Mas já estou aberto. Só uma observação, eu acho que o melhor processo é aquele que foi exercitado por nós na última vez, antes do estatuto que ele foi aceito. Sim. Ou seja, eram reuniões nossas com o pessoal da Pré-Simes, nada formal, informal, porém extremamente produtivo. Foi gerado um texto comum, de comum acordo, um estudo por isso e tal, e saiu. Eu acho que esse é o melhor. Sem formalidade, entendeu? Porque a gente sabe que eu acho que é por aí o caminho. Mas, quanto a isso, não tenha dúvida, eu mesmo já me prontifico para estar
a estar participando, enfim, eu pessoalmente me comprometido com essa discussão. Você vê no início foi mostrado o quadro, né, que os patrocinadores ativos estão diminuindo, é uma forma exponencial, né? E os aposentados estão aumentando. Aqui, né? Então, pela lógica, os aposentados são consumidores de cotas, né? Continuando. E os ativos injetam. A pergunta é se já existe preocupação ou da prévia, ao longo de X anos, se essa situação pode no futuro trazer problemas de atendimento dos atrasos e também do investimento, porque quanto mais volume, você tem mais vantagem no investimento. Porque está vendo que está uma... Mário Nelson Mendes. Mário Nelson, excelente pergunta, Mário. Muito obrigado pela sua pergunta. Você tem razão quando você faz essa análise. O que acontece? Primeira pergunta. O plano, ele é um plano de capitalização, né? E no plano de capitalização você poupa, né, para que você venha utilizar esse capital no futuro, né? O Flori conhece bem e tem alguns regimes de previdência no Brasil que você tem um regime de capitais de cobertura, que você não poupa nada. Quando o sujeito se aposenta, você tem que constituir uma reserva no período em que ele está aposentado. Então você só constitui a reserva no momento que ele se aposenta. E você tem um outro regime que todos nós conhecemos muito bem, que é o regime do INSS, Regime Geral da Previdência Social, que é conhecido também como regime de repartição simples, né? Você está aposentado, eu trabalho, desconto, você recebe benefício, né? O que acontece no nosso caso? Como um regime de capitalização, em que você começa a capitalização desde o momento que você ingressa no plano, você vai capitalizar e você vai ter o benefício sempre proporcional ao período em que você constituiu a reserva até o momento da percepção do benefício. Isso serve para o plano BD, serve para o plano suplementar e serve para o plano CD. Então, se nós tivéssemos uma situação invertida, em que você tem 90% de aposentados e 10% de ativos, o que estaria acontecendo? A reserva estaria constituída. Você precisava ter uma nova estratégia de investimentos, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse risco você não corre, porque o volume é muito grande. Logicamente, se você não tem uma oxigenação da massa, e esse plano ele vai decrescendo ao longo do tempo, ele vai ficando economicamente mais dispendioso. Hoje a Pré-Simes, ela tem massa de management de 1,3 bilhões. Imagina se ela tivesse 130 milhões. A discussão era outra, né? O parâmetro era outro. Então eu acho que essa preocupação a gente não tem, nem no curto, nem no médio prazo. Tá ok? Bom, vamos falar um pouco sobre de investimentos, né? Vamos falar sobre 2014. E tudo que eu estou colocando aqui, na realidade, não foi inscrito para essa apresentação, tá? E eu posso provar isso para vocês se vocês forem no relatório anual de encerramento de 2014. Tudo que está escrito aqui está lá. Eu não fiz aqui um slide, não, para isso. O que eu fiz foi transformar o texto em bullet points, tá? Então, desculpa se eu frustrei alguém, mas aqui não tem novidade. O que aconteceu em 2014 para eu poder entrar na discussão agora de 2015? Né? O que nós falávamos, né? 2014 foi um ano em que o primeiro semestre foi marcado por uma melhora na percepção de risco global, tá? Isso aconteceu em função tanto do mercado externo como de Brasil. Se nós lembrarmos um pouco, nós tivemos muitas discussões em 2013
né, uma discussão muito grande em função de nível de taxa de juros, de crescimento de inflação, etc. Essa visão no Brasil ela se reverte no início de 2014. A redução de prêmios de risco e condições de oferta de crédito bancário se ampliaram em economias desenvolvidas. Isso aconteceu basicamente em dois grandes mercados globais. Um foi Estados Unidos, uma coisa chamada Quantitative Easing, em que o governo americano ele recomprava títulos de tal forma que desse mais liquidez ao mercado. E nesse processo de recompra de títulos e maior liquidez, você expande o consumo. Então você aumenta a base monetária, você expande o consumo. Nessa mesma época, quando os Estados Unidos já começava a ter uma redução do quantitative easing, para ter ideia de ordem de grandeza, o quantitative easing chegou a colocar no mercado 85 bi de dólares mês. 85 bi. A Europa fez coisa bastante parecida, né? Enfim, de você dar liquidez ao mercado, principalmente porque você tinha alguns bancos com títulos públicos de países da comunidade europeia e que você tinha problemas de alto nível de endividamento, aqueles que nós já conhecemos, que era Itália, Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia, etc. Bom, o segundo semestre, o que acontece? Nós temos uma reversão de percepção. O segundo semestre marcado pela precificação mais seletiva de risco de cada país, refletindo nas taxas de câmbio e preços de commodities. Especificamente aqui eu vou citar o petróleo. Tá? E essa queda no preço das commodities começa a nos afetar. Já no segundo semestre de 2014, a China já tinha uma expectativa de crescimento menor. Você já estava falando em crescimento de 7,5% para a China, e a China é o grande demandante de commodities. Então, no nosso caso, especificamente, o petróleo, que no caso acabou nos favorecendo, a queda do preço do petróleo, lembrando que o petróleo, há 5 anos atrás, chegou a bater $140 o barril, hoje está em torno de 40, 50 dólares o Brasil, o barril TWI. E que nos afeta principalmente as commodities minerais, principalmente minério de ferro. Então, o segundo semestre começa a ter alguns sinais de preocupação no ambiente externo. Porém, em 2014, nós temos mais um evento, aí falando um pouco de mercado doméstico, que foram as eleições. Em 2014, quem se lembra, nós tivemos aí um quadro político bastante conturbado, com o acidente aéreo que veio trazer a óbito do Eduardo Campos, que é o candidato à presidência da República, e a entrada, então, a volta ao cenário político do candidato a Marina Silva, que no começo ela teve um desempenho muito forte, né, com opção para a eleição presidencial, e isso trouxe, aliado também à queda de popularidade já da atual presidenta, uma expectativa muito grande em alguns mercados com relação à Bolsa. Então, nessa época, a Bolsa disparou entre outubro e setembro, ela perdeu muito de fundamento, tivemos principalmente as estatais, elas andaram bastante no mercado. Tá? Então, o cenário político foi bastante volátil, trouxe bastante volatilidade, e veio, enfim, no segundo turno, veio a vitória do atual partido, que, enfim, fez com que as bolsas retroagissem. Bom, o que nós esperávamos, né, no início desse ano para 2015? Né? O que estava no nosso pipeline lá? Um cenário político complicado. E sempre que eu falar aqui de cenário político, não tem nenhuma conotação partidária. Tá? Por quê? Porque na análise econômica, o cenário político é o plano de fundo. Né? Com base nesse cenário político, nós vamos identificar que linha de economia política esse governo vai estar aplicando. Né? Se é um neoliberalismo, se é um keynesianismo, se é uma linha heterodoxa, etc, etc.
Com base nisso, você vai fazer simulações de política econômica, política monetária, fiscal, rendas ou salarial, câmbio, industrial, etc. E aí nós definimos o cenário. Então, mais uma vez, meu comentário aqui de cenário político não tem nenhuma conotação partidária, um partido A ou B. Um cenário político complicado, haja vista que, ao término das eleições, se nós lembrarmos aqui, num jornal de grande circulação aqui de São Paulo, saiu o mapa do Brasil, em que tinha os estados, exceto o estado do Acre, os demais estados da região norte, nordeste, em vermelho.